Olá, queridos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um devocional Café com Pão da Vida. Nós vamos estar dando continuidade ao livro de Lucas. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 10. E me perdão pela minha voz, porque ainda está cedinho, ainda vai dar 6 horas, eu fico um pouco rouca assim de manhã. Me perdoem pela minha voz. E eu gostaria de incentivar vocês a estarem buscando assim logo cedo ao Senhor, dando as primícias, né? As nossas primícias ao Senhor, que são os primeiros minutos, né? A primeira hora, não sei quanto tempo você pode passar com o Senhor, fazendo orações, lendo a palavra. Nem que seja uma oração breve, queridos, que vocês deem essa primazia ao Senhor todas as manhãs, amém? Porque a palavra do Senhor é que nos alimenta, Ele é o pão da vida, né? E que para que nós possamos viver o nosso dia fortalecidos no Senhor, com força para cumprir tudo aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos e produzir durante o dia. Amém, queridos? Assim como nós nos alimentamos o nosso corpo físico com café, com almoço, nós também devemos alimentar o nosso espírito. Amém? Vamos prosseguir porque o texto é grande. O capítulo 10 começa falando sobre a missão dos 72, né? Jesus envia mais 72 discípulos e esse texto as direções, né, que o Senhor está dando a eles é muito parecido com aquele texto que nós lemos ontem, onde ele envia, né, os 12 discípulos. Amém, queridos? Vamos começar aqui no capítulo 10, versículo 1, a partir do versículo 1. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 de seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão. Eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, faça primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação, fiquem na mesa da casa e comam e bebam o que lhe oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de casa para outra. Quando entrarem numa casa e forem bem recebidos, comam e bebam o que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Aleluia! Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disso, o reino de Deus chegou até vocês. E Jesus disse mais isto: eu afirmo a vocês que no dia do juízo Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Então, né, Jesus ele envia aqui os discípulos dele, dando as mesmas instruções para não levar nada, né, nem bolsa, nem sandálias, nem sacola, nem túnica, assim como ele falou com os discípulos. E ele falou para, né, quando ele for bem recebido, eles comerem e darem saudação, a paz às pessoas, mas aqueles que não receberem ele bem, que é para eles, né, até a poeira, né, que eles sacudirem, eles vão falar contra a essas pessoas que não aceitaram o reino de Deus. Então, eu creio aqui que essas pessoas, queridos, são aquelas pessoas que não aceitam, né, o reino de Deus, a palavra do Senhor, porque o reino de Deus, ele é dentro de nós. Quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos o reino de Deus, né? O reino entra
Depois disso, né, nós temos acesso a esse reino. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor, Salvador das nossas vidas, nós temos acesso a esse reino que tinha chegado aqui através de Jesus, mas pessoas não estavam aceitando, como nos dias de hoje existem muitas pessoas, né, queridos, que não aceitam esse reino, não aceitam as palavras do Senhor. Aí no próximo texto diz que falam sobre as cidades que não creram. Aí a partir do versículo 13 diz: Jesus continuou: ai de vocês, cidade de Corazim, ai de você, cidade de Betsaida, porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e Sidom, seus moradores já teriam abandonado seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se assentado no chão, vestidos de roupa feita de pano grosseiro, e teriam jogado cinzas na cabeça. No dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaiba. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu, pois será jogada no mundo dos mortos. Então Jesus disse aos discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo, quem rejeita vocês está me rejeitando. E quem me rejeita está rejeitando quem me enviou. Meu Deus, muito forte isso, né, queridos? Que ele diz que no dia do juízo, que as pessoas que não aceitarem Jesus, que não aceitarem Deus, né, porque aquele diz no final, que as pessoas que não derem ouvido aos seus discípulos, que somos nós, né, filhos de Deus, e as pessoas que não derem ouvidos a Jesus, né, vai estar rejeitando Jesus. Se não dá ouvido ao discípulo, não vai estar dando ouvidos a Jesus e, consequentemente, não está ouvindo a Deus, que é o Pai, né? Jesus é o Filho enviado por Deus. Então, eles estão rejeitando o Filho de Deus, estão rejeitando o reino de Deus, estão rejeitando a palavra. Isso terá juízo, queridos. E, infelizmente, a verdade tem que ser dita. Nós temos que falar sobre isso, porque não adianta o mundo ficar falando Deus é amor. Deus é amor, sim, o caráter dele é imutável. Mas existe um livre-arbítrio. Deus não criou robô para todo mundo servir ele de forma igualitária ou por obrigação. Não, nós temos livre-arbítrio. Ele simplesmente prega a sua palavra através de nós, ele envia os discípulos para falar dele e as pessoas têm o livre-arbítrio de aceitar ou não. Eu, por exemplo, Jesus, ele me chama desde quando eu era pequena. Tinha visões com Jesus quando eu morava em Salvador, quando eu era pequena. Uma vez eu passei em frente a uma igreja, eu fiquei assim olhando, eu senti uma vontade enorme de entrar. Mas a minha mãe não ia na igreja, o meu pai não ia na igreja, eu não sabia como acessar. E nesse dia a igreja estava fechada. Enfim, o Espírito te chama. Se você já sentiu uma vontade de ir em uma igreja, se você já sentiu vontade de ouvir alguma coisa sobre o Senhor, não recuse isso. Por quê, queridos? Mesmo eu ouvindo depois tantas coisas sobre o Senhor, minha mãe começou a ir na igreja, mas eu rejeitava o que ela falava. Eu fui aceitar bem tarde a Jesus. E hoje eu falo, poxa, Senhor, por que eu não te conheci antes? Então eu sugiro a vocês que vocês não se demorem para aceitar o reino de Deus, para vocês saberem quem vocês de quem vocês são filhos, filhos do Deus Todo-Poderoso, do Deus Eterno. Amém, queridos? Aleluia. E no próximo texto, a volta dos 72, né? Eles foram e voltaram, né, da missão deles. Versículo 17, a partir do versículo 17. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até demônios nos obedecem, quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandamos que eles saiam das pessoas. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem. Eu dei a vocês poder para pisar cobras, escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, e parar, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhe obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Queridos, esse versículo para mim é muito forte. Nós podemos operar muitos milagres em nome do Senhor. Nós ficamos alegres quando nós vemos uma pessoa ser curada. Eu vou dar mais uma vez aqui o exemplo do meu pai.
porque é um exemplo mais recente que eu tenho. O meu pai, eu orei por ele muito por cura. Eu orava, a unção ele recebia, mas chegou um momento que eu vi que aquilo que ele melhorava e conforme ele melhorava, ele estava com câncer, né? Ele ficava agoniado com aquela situação. E aí eu continuava a orar. E eu não entendi. E quando eu não entendia, no final eu falei assim: Senhor, o que eu estou fazendo? O que está acontecendo? Por que ele não fica curado? E nesse meio tempo ele aceitou Jesus, né? Quando ele estava começando a ficar doente, mesmo sem a gente saber o diagnóstico ainda, ele aceitou Jesus. E eu vi uma mudança realmente nele, porque antes ele tinha um medo de morrer, ele chorava. E quando ele aceitou Jesus, ele estava tão pleno, assim, mesmo com aquela doença horrorosa, ele definhando, eu conseguia ver a graça do Senhor nele. E aí eu cheguei para o Senhor em certa época e falei: Senhor, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. E o Senhor falou: só entregue nas minhas mãos e comece a louvar. Não faça mais nada, não ore por cura, só comece a louvar. E queridos, depois de 2 semanas o meu pai faleceu. O meu pai recolheu ele. Então, e por que eu fiquei alegre com isso, né? Eu poderia ficar triste, eu até escrevi nas minhas redes sociais sobre isso, porque ele foi salvo, queridos. O meu pai foi salvo. O meu pai, ele não merecia, ele fez tantas coisas ruins durante a vida dele, mas Deus teve misericórdia e ele foi salvo. E eu não preciso ficar alegre porque ele não foi curado ou porque outras pessoas vão ser curadas, como várias pessoas eu já orei, eu vi a cura instantânea acontecer. Eu preciso ficar alegre por causa de uma pessoa que alcançou Jesus e vai para o céu. Isso é mais importante. A pessoa e nós mesmos. Com isso nós devemos ficar alegres, assim como diz o texto. Eu não devo ficar me gloriando pelo poder que opera através de mim, pelas coisas que eu faço. A gente fica alegre pela outra pessoa, mas nós não devemos nos alegrar por causa disso. E sim, porque o nosso nome está no livro da vida. Isso é mais importante que tudo, queridos. A intimidade com o Senhor. A palavra do Senhor diz que vai chegar pessoas até ele, Senhor, Senhor, ele vai dizer, eu não te conheço. Por que ele vai dizer, eu não te conheço? Porque pessoas só operaram em nome dele, mas não tiveram intimidade com ele. Se você não tem intimidade com a pessoa não te conhece. Você não conhece a pessoa. Então, tenho intimidade. Por isso que eu me disponho a estar aqui todos os dias gravando esse vídeo por uma obediência ao Senhor e para estar estimulando a vocês a realmente ter intimidade com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a palavra de Deus, ele que escreveu por inspiração de homens, é uma inspiração divina para escrever esses ensinamentos para nós. E os evangelhos mostram o caráter de Deus, né? Porque Jesus é a expressão exata do nosso Pai. Amém, queridos? Aleluia! Continuando aqui, né? O texto fala sobre a alegria de Jesus. Versículo 21. Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tivesses prazer nisso. Ó meu Pai, me deu todas as coisas, ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e também aqueles quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai. Então Jesus virou para os seus discípulos e disse só para eles: Felizes as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. Gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Aleluia. Então Jesus ele se alegra aqui, né? Por as pessoas estarem, né? Conhecendo o reino de Deus, sendo curadas, né? As pessoas que não tinham inteligência nem instrução naquela época, oportunidade de estudar, e essas pessoas estavam sendo alcançadas porque os seus discípulos foram enviados. E Jesus se alegra, né? Porque ninguém sabia quem era ele e nem que era o Pai. Só um e o outro tinha essa consciência até que tudo fosse consumado, né, queridos? Até Jesus cumprir ali, né,
o sofrimento na cruz e ressuscitar, eles ainda ficavam em dúvidas de quem era Jesus, apesar de todos os milagres acontecendo, mas só depois de realmente ter acontecido isso que eles iam realmente ter certeza. Mas os discípulos estavam tendo aquela experiência ali com Jesus e muitos profetas da antiga aliança queriam ter essa oportunidade de ver tudo isso. Amém? E Jesus se alegrou com tudo isso. Amém, queridos? E o próximo texto fala sobre a parábola do bom samaritano, a partir do versículo 25. O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? Então eles faziam uma pergunta e Jesus mandava outra pergunta para eles. E como vocês entendem o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ame o próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o próximo? Mas Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou o seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo deste homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Aleluia. Então, queridos, aqui, né, foi dito sobre o mandamento, né? Jesus perguntou, né, o que estava escrito nas escrituras sagradas, e eles aqui sabiam, né, o que estava escrito, e esse é um dos maiores mandamentos, né, do Antigo Testamento, que é amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Deus tem que ser acima de tudo nas nossas vidas, queridos, e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E aí ele veio perguntar quem era o próximo, então não sabia quem ele tinha que ajudar. E Jesus deu esse exemplo do bom samaritano, dizendo que o próximo é aquele que está precisando de ajuda, aquele que nós estamos passando, estamos vendo uma necessidade, aquela pessoa que está perto de nós, está precisando de ajuda. Esse é o nosso próximo, não é só a nossa mãe, nosso pai, os nossos filhos, nosso marido. Não são só essas pessoas, são as pessoas que estão precisando de ajuda. Hoje eu vi uma coisa linda na internet, hoje mais cedo, logo quando eu acordei. Colocaram um cachorrinho dentro de um saco para ele morrer ali, porque tinha 2 sacos, tinha um saco branco, depois ele dentro de um saco preto de lixo. Jogaram o bichinho no lixo. E aí veio uma outra pessoa e soltou o cachorrinho lindo. Tava ali para morrer. E as pessoas começaram a comentar: "Nossa, que crueldade, que absurdo". Não sei o que, e eu fui lá, fiz um comentário, falei assim: "Nossa, que bom que existe pessoas que fazem o bem e salvou esse cachorrinho". Então nós temos que olhar para quem faz o bem, nós temos que exaltar quem faz o bem, não o mal, queridos. Sabe por quê? Porque de tanto a gente falar que existe coisa mal, crueldade, cada vez mais isso vai aumentando, a gente está exaltando o que é ruim. Nós temos que exaltar o que é bom. Óbvio que nós não devemos aceitar as coisas ruins, mas nós não devemos exaltar quem faz o mal, porque o que eles querem é ibope mesmo. O inimigo, ele quer ibope, mas comigo ele não vai ter ibope, porque o meu negócio, o meu assunto é com Deus, com o Senhor.
Aleluia, amém, queridos. E o próximo texto fala sobre Jesus visita Marta e Maria, também um texto bem conhecido. E meu horário está passando, vamos acelerar aqui. Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa, então chegou perto de Jesus e perguntou: O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte de todas e esta ninguém vai tomar dela. Aleluia! Então, queridos, Jesus ele vai visitar essas duas irmãs, né? E uma delas estava muito ocupada. Nós, né, trazendo aqui para nossos tempos, nós temos que servir ao Senhor, né? Servir com coisas para Ele, mas nós não devemos nos ocupar ao ponto da gente ficar preocupada, né, com o que as outras pessoas estão fazendo ou deixando de fazer, principalmente pelo fato de que Maria estava aos pés do Senhor ali, né? Aproveitando a presença dele, a visita dele. Então, aleluia, Maria escolheu a melhor parte, que foi estar aos pés do Senhor, estar buscando o Senhor. Eu me emociono com isso, porque, queridos, é maravilhoso a gente estar aos pés do Senhor, usufruindo da presença dele. O Espírito Santo habita dentro de nós sabemos disso. Mas existe aquele momento de a gente trazer essa consciência à tona, a gente realmente se aquedar aos pés de Jesus, se entregar sem reservas, louvar, onde estará só nós e o Senhor. E que a gente não venha se importar com as pessoas que estão falando isso, porque elas não sabem para que nós fomos chamadas. Marta não conseguia perceber. Ela ali estava tão preocupada com a situação, as coisas que ela tinha que fazer pelo Senhor. E às vezes, queridos, sabe? As pessoas estão assim, preocupadas que vai ter que comer amanhã, preocupadas como vai ser esse governo, o que vai ser das nossas vidas. E não fiquem preocupadas, queridas. Não fiquem. Aproveitem a presença do Senhor, porque nele nós somos supridas em tudo, sabe, queridas? Nele vocês são supridas em tudo e nada nos faltará, nada te faltará, porque Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. E a palavra dele não mente. Então eu declaro hoje sobre vocês toda a preocupação caindo por terra, toda a ansiedade caindo por terra em nome de Jesus. E vocês indo para os pés de Jesus. Amém, queridas? Que vocês vão buscar direto da fonte, daquele que pode realmente estar suprindo vocês nas suas emoções, nas suas necessidades materiais. Eu não sei o que vocês estão precisando, quem vai estar ouvindo esse áudio, quando vai estar ouvindo, em que época vai estar ouvindo. Mas eu te falo, queridos, não andeis preocupados, ocupados com tantos afazeres, mas ouça o que o Senhor está dizendo. Gaste tempo na presença do Senhor. Uma palavra vinda do Senhor, um comando vindo do Senhor, vale muito mais do que várias coisas fazendo na força do seu braço. Entende, queridos? Fazendo, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que fazer acontecer. Não, queridos. O seu Pai é aquele que conhece o fim desde o começo, vê adiante, vê todas as coisas. E eu declaro que vocês não andarão ansiosas e nem preocupadas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Obrigada. Obrigado, Senhor,
por estar compartilhando a tua palavra. Obrigado por eu estar recebendo da tua palavra, porque primeiramente nós recebemos, né, do Senhor. E depois nós transbordamos e passamos para outras pessoas, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento, buscando a tua presença, o teu Espírito Santo, Jesus, que é o nosso Senhor, nosso Adonai, o nosso Salvador, Yeshua e a Machia, aquele que salvou a nossa vida da morte eterna. E nele nós podemos crer no amanhã. Em Jesus nós podemos crer que nós temos uma alegria eterna. Eu me alegro porque o meu Pai está com o Senhor, meu Pai foi salvo. E assim eu peço que pessoas, Senhor, sejam salvas no leito de morte, pessoas que sejam acordadas, Pai, antes que seja tarde, Senhor. Que essas pessoas venham te buscar antes que seja tarde, Pai. Envia ceifeiros, Senhor, aqui a tua palavra diz para a gente orar ao semeador por mais semeadores, ao dono da colheita, né? Mais semeadores, o Senhor é o dono da colheita. E eu peço ao Senhor, para o Senhor estar levantando hoje, Senhor, em nome de Jesus, semeadores da tua palavra, lançando sementes do teu reino por pessoas, Senhor. Que pessoas se levantem para estar falando na internet. Que nós possamos impregnar essa nação com o teu reino, Senhor. Que venha o teu reino, Pai. Que venha o teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos capacita, Senhor. Nos unge, Senhor, para fazer a tua obra, mas que nós tenhamos sempre a consciência maior da alegria de estarmos salvos e de ter intimidade com o Senhor, Pai. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, te agradeço por quem tu és, por tudo que o Senhor fez até aqui, por tudo que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, queridos. Que vocês possam estar dando like, como eu já pedi no início do vídeo, que vocês possam estar compartilhando com outras pessoas essa mensagem. Amém, queridos. Tenham um dia abençoado pelo Senhor. Tire um tempo de comunhão. Eu sei que vocês ouviram esse áudio, esse vídeo, mas que vocês tirem um momento de vocês com o Senhor, se aquedando aos pés do Senhor. Amém, queridos? Tenham um dia abençoado. Façam um dia excelente. Amém? Em nome de Jesus. Amém, amém. Até amanhã, se Deus quiser.